Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram esta semana? Semana mais curta, né? Vai ser uma rede com Todaro aqui, uma análise express, né? Uma análise bem mais rápida do que o habitual. Tivemos 7 jogos da Copa do Brasil, né? Jogos bem pegados, bem brigados até o último minuto. Confrontos abertos, né? Eu coloco que pelo menos 5 confrontos estão abertos, 2 já estão praticamente definidos, né? O Ceará fez uma vantagem boa, o Fortaleza fez uma vantagem boa sobre o Ceará por 2-0 e o Corinthians também fez uma boa vantagem sobre o Santos, 4-0. O restante dos jogos, cara, tudo pode acontecer no segundo jogo, principalmente porque a maioria dos times que está em desvantagem vai decidir o segundo jogo em casa, né? Mas antes, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, comentar esse vídeo. Eu sou o Gabriel Todari, todas as segundas e sextas, geralmente, eu trago vídeos aqui de análise do futebol brasileiro, do futebol brasileiro, do futebol brasileiro, né, das equipes do futebol brasileiro que disputam os principais torneios aí da América do Sul, internacionais, enfim. Mas, meus queridos, e final do ano tem Copa do Mundo, hein? Então, Copa do Mundo você vai ver todos os jogos aqui na rede com Todaro. Meus amigos, como eu falei, né, o Fortaleza tem uma boa vantagem sobre a equipe do Ceará, muito pelo que apresentou dentro de campo, né, uma equipe que jogou muito bem, soube se portar defensivamente contra o Ceará. A equipe do Vozão não levou nenhum perigo, né, você não consegue lembrar de nenhuma grande oportunidade do Ceará durante a partida. E o Fortaleza foi dominante, no meio, no ataque e na defesa. Era um time que estava criando muitas jogadas, né, mas faltava definir, né? Faltava um cara lá na frente para empurrar a bola pro gol. O Iago Pikachu é esse cara, tanto que marcou os 2 gols, né? E um desses gols como um 9 praticamente, né? A bola sobrou para ele chutou no alto, fez o primeiro gol do jogo, né? Então faltava esse cara para chamar a responsabilidade de definir as jogadas. Acho que conforme o Pikachu vai carregando esse time, provavelmente, né, a tendência é que os jogadores vão soltando mais e vão aparecendo mais Pikachus no time, né? O time vai começando a fazer mais gols com outros jogadores e aí é onde o time deslancha para fazer uma campanha melhor do que está fazendo o Campeonato Brasileiro, né? Que não está ali na onde deveria estar, né? Tem uma equipe muito boa para estar na 19ª colocação no Campeonato Brasileiro. Já o Ceará vai encontrar uma dificuldade enorme para revirar esse jogo. Acho muito difícil, né? Fazer uma remontada. É difícil não só por não fazer gol no Fortaleza. Acho que o Ceará tem até a oportunidade de fazer gol no Fortaleza precisando buscar o resultado. Mas é difícil não tomar gol do Fortaleza, né? É um clássico, é um confronto regional, então assim, é muito difícil as duas equipes não fazerem gols. Alguns jogos aqui, né, acho que os 3 clássicos regionais, os 4 clássicos regionais que a gente teve, pelo menos uma das equipes não marcaram, mas é muito difícil acontecer, a gente sabe que é um jogo muito pegado, muito brigado, né, do começo ao fim do jogo, mas acho que esse confronto se fosse para colocar uma porcentagem, eu acho que está 75% pro Fortaleza e apenas 25% para o Ceará, tá bom? Dos Corinthians e Santos, né, que também aconteceu na quarta-feira, cara, 4-0, praticamente impossível do Santos virar esse jogo. Gustavo, Mantuan, Juliano 2 vezes e Raul fez o 4º gol aí. Cara, o Corinthians foi aquela noite que deu tudo certo para o Corinthians e tudo errado para o Santos, né? O time fez 4-0, poderia ter feito muito mais. O Santos ainda teve um jogador expulso, né? O Vinícius Anocelo foi expulso. Na minha visão, um lance muito infantil, né? Ele claramente deixou o cotovelo na altura do rosto do jogador do Corinthians e acabou, merecidamente foi expulso. Né, o Corinthians sobrou, volto a dizer, deu tudo certo para o Corinthians e tudo errado para o Santos. O Santos podia jogar até lá, tá jogando a Neoquímica Arena até agora, que não faria gol, não ia conseguir criar jogada, não ia conseguir sair do campo defensivo e deu muito espaço, muita bobeira diante do Corinthians, né? Acho que isso ficou mais claro ainda. O time do Vitor Pereira merece essa vantagem, merece esse 4-0. Né, vai jogar na Vila Belmiro com mais tranquilidade, óbvio. Não pode abaixar as rédeas contra o Santos. Mas, cara, é um 4-0, um sonoro 4-0. O Santos acho que nunca virou um resultado desse tamanho. Agora vamos começar de trás para frente, né? Agora de frente para trás, né? Certinho, na ordem cronológica dos fatos. O Atlético Goianiense recebeu a equipe do Goiás, né, no confronto aí lá de Goiânia, ficou no 0-0 poupa-tempo, jogo muito brigado, é aquilo que eu volto a falar do clássico, né? É um jogo brigado, é um jogo de poucos gols, esse aqui no caso foi um poupa-tempo, foi um 0-0, né? Mas que não deu vantagem para nenhum dos dois, né? Se empatarem no próximo confronto, que vai acontecer daqui 2, 3 semanas, ambas as equipes vão disputar nos pênaltis, né? Vai ser disputada no pênalti o confronto, mas eu acho que o resultado, se fosse colocar um resultado melhor aí, colocaria para o Goiás, que vai decidir o confronto em casa, né? Diante da sua torcida. Bahia 1, Atlético Paranaense 2.
Foi outro confronto da quarta-feira. O Atlético venceu de virada, né? Saiu perdendo com um gol de falta do Lucas Mugni, um golaço de falta. Christian e Pedro Rocha fizeram os gols do Furacão. A vantagem é muito boa para a equipe do Atlético Paranaense, que decide na Arena da Baixada, dentro de casa, no Paraná. E jogou muito bem, sabe? Tipo, conseguiu. Quando pressionou um pouco mais a equipe do Tricolor de Aço, foi lá, virou, construiu jogadas e mostra como que o Bahia ainda está muito longe dos times da Série A, né? De questão de qualidade técnica, de qualidade individual dos seus jogadores. Né? O segundo gol do Pedro Rocha foi uma infelicidade do lateral esquerdo do Bahia, né, que acabou escorregando, bobeando ali, perdeu a bola e acabou surgindo dali a jogada para o segundo gol do Furacão. Então você vê ainda que tem um abismo ali, não um abismo tão grande quanto tinha quando o clube estava na Série A, por exemplo, mas eu acho que ainda tem um caminhãozinho aí pro Bahia. Vai ter que correr atrás de uma vantagem. Se vencer por 1-0, leva a partida para os pênaltis. E se vencer por mais de 2 gols de diferença, o Bahia classifica sem precisar, né, das cobranças. Mas o Atlético vai para brigar pelo empate, né? Então é muito mais seguro para o Furacão essa briga pelo empate do que qualquer outro resultado aí. O Atlético é muito bem, joga muito bem dentro de casa. Tem tudo para avançar nesse confronto, que já era o favorito, né? Fortaleza e Ceará já falei com vocês, Corinthians e Santos também já falei com vocês, Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. O Atlético saiu na frente com o Hulk, né, ampliou a vantagem com o Ademir, e o Flamengo fez o seu golzinho com o Lázaro, já caminhando para o final do jogo. Né, o Hulk foi uma partida excepcional do Hulk, ele fez o gol, ainda deu assistência, uma assistente primorosa para o Ademir, e aí o Atlético conseguiu fazer uma boa vantagem. Tá, é um confronto aberto, né, assim como eu falei, o Bahia pode muito bem surpreender o Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Goiás tá aberto. Esse jogo também não vou falar que o Atlético tá com uma boa vantagem, cara. 1-0 contra o Flamengo jogando no Maracanã, cara, tudo pode acontecer. O Flamengo pode vencer por 1-0 e levar para os pênaltis. E aí tudo vai embora, né? Você perde completamente o controle emocional dos seus jogadores, mais uma partida, mais um confronto entre Atlético e Flamengo que vai para os pênaltis. Então tem toda essa questão, toda essa mística por fora, que pode estar influenciando também. E o Atlético Paranaense também pode vencer lá no Maracanã, né? Mas o confronto está aberto. É claro, o Atlético tem essa vantagem de lutar pelo empate. Acho difícil, né? Muito difícil o Atlético entrar em campo hoje pensando no empate. Mas eu não consigo ver essa postura, inclusive do time do Atlético Mineiro. Então acho que vai para cima, vai buscar os seus gols. Vai ser um confronto de muitos gols. Isso eu garanto para vocês, né? Só esse confronto aqui já teve 3. Acho que com certeza o confronto lá no próximo jogo no Maracanã também vai ter muitos gols. Um confronto que poderia ter tido mais gols foi Fluminense 2, Cruzeiro 1. Né? Manuel e Cano fizeram os gols do Flu e Oliveira fez o gol do Cruzeiro ainda no primeiro tempo de cabeça. O Cruzeiro teve um jogador a menos, né, da metade do primeiro tempo em diante, num lance muito infantil, eu diria, né, do jogador do Cruzeiro. Mas o Fluminense, cara, faltou querer ampliar o jogo, sabe? Tipo, não conseguiu trabalhar a bola, não conseguia levar muito perigo, né? As chances que teve, claro, converteu com o Manuel, com o Cano, mas faltou aquele cara que, tipo... E aí, no fim do jogo, faltando acho que 5, 6 minutos para acabar o jogo, o Fernando Diniz tira o Cano e coloca um volante. Não pode isso, gente. Você precisando fazer gols, você tira o seu principal homem ali da frente, o seu homem-gol, né, e coloca um volante para segurar o resultado. Cara, não faz sentido para mim. O Fluminense vai jogar agora no Mineirão com uma vantagem mínima. Poderia ter ido muito mais tranquilo para jogar no Mineirão do que foi agora. Mas é claro, o Fluminense tá com a faca e o queijo na mão. Desculpa, mineiros. Tá com a faca e o queijo na mão. Tem tudo para classificar, vai lutar pelo empate. É aquela história que eu já falei para vocês, mas é um confronto aberto, cara. Não tem como falar que não. E o São Paulo venceu a equipe do Palmeiras agorinha há pouco, né? O famoso acabou de acabar esse jogo aí. Por 1-0, o gol do Patrick. O jogo que estava rumando para ser um reprise do jogo de segunda-feira, né? O São Paulo fazendo o primeiro gol com o Patrick no primeiro tempo acabando com um jogo muito equilibrado, né? Mais oportunidades do São Paulo. Segundo tempo começando com o Palmeiras um pouquinho mais indo para cima, tal, mas aí que vem a mudança. O São Paulo não deixou a peteca cair. Não deixou o Palmeiras começar a criar muitas jogadas para poder segurar o jogo e tal, fazer aquela catimba. Não fez isso. O São Paulo só foi fazer essa catimba, só foi fazer essa cera, começar a mudar o jogo a seu favor, lá para os 30, 35 minutos de jogo. E aí foi onde o Klaus
acabou permitindo que isso acontecesse, né? E aí vai do árbitro, de árbitro para árbitro. Acho que isso não influenciou no resultado, inclusive. Acho que o Palmeiras não conseguiu criar mesmo por conta de um ímpeto do meio de campo do São Paulo, né? Foi uma partida incrível do Gabriel Neves, partida essa que ele não vinha fazendo em nenhum outro jogo do São Paulo. Veio para fazer esse tipo de partida, né? Jogou muito bem, anulou o esquema tático do meio de campo do Palmeiras. Eu acho difícil o Palmeiras ir com esse mesmo meio de campo no próximo confronto, né, que vai acontecer daqui 3 semanas. Acho muito provável que o time do Palmeiras passe por algumas mudanças. O Veiga tá voltando, o Marcos Rocha voltando hoje, o Zé Rafael voltando hoje. Então, assim, o São Paulo pode encontrar um Palmeiras diferente no Allianz Parque, muito semelhante ao Palmeiras que goleou o São Paulo na final do Paulista. Então, assim, se o São Paulo aprendeu com o jogo de segunda-feira, também tem que aprender com o jogo, né, lá no Allianz Parque na final do Paulista, para que essa situação não se repita. O São Paulo tem um time com peças importantes, né? A gente fala de Caleri, o próprio Patrick está recebendo um estrelismo, digamos assim, importante nesses últimos 2 jogos contra o Palmeiras. Infelizmente perdeu o Arboleda, né? Uma lesão muito feia, tomara que não seja nada grave, mas a imagem é pesada. Mas o confronto está aberto também, muito pelo confronto ser decidido na casa do Palmeiras, né? Vai ser decidido no Allianz Parque. Então, assim, meus queridos, foi uma rodada de Copa do Brasil muito equilibrada, né? A gente pode atrelar isso a muitas coisas, equilíbrio por ser vários clássicos, jogos no meio antes de decisões de Copas internacionais, calendário, enfim. A gente pode atrelar isso a muitas coisas, mas o que essa Copa do Brasil está prometendo pra gente é simplesmente impressionante. E ainda tem o próximo jogo, né? O jogo que completa esses 8 jogos, que é Botafogo e América, que vai acontecer semana que vem, e aí o outro confronto já acontece com todo mundo junto. É isso, meus queridos. Copa do Brasil promete muita emoção até o final. Como eu falei, né, a gente tem mais equipes da Série A do que equipes da Série B e C, enfim. Então tá muito nivelado por cima essa Copa do Brasil. Meus queridos, um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E lembrando, tem rodada já amanhã, viu? Um abração, até mais.